Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Sequinel e nós temos aqui uma revisão para avaliações vinculadas às primeiras sociedades humanas e também aos povos mesopotâmicos. E relembrando um pouco do que eu sempre menciono em sala de aula, nós temos uma grande ruptura entre pré-história e história a partir do surgimento da escrita. E naquela linha temporal nós sempre estabelecemos o seguinte: entre 4,5 e 5 bilhões de anos, a data de criação do planeta Terra, né? Ou seja, a formação do planeta Terra. Entre 3,5 até 250 milhões de anos, nós temos uma série de acontecimentos, como o surgimento de organismos menos complexos, como micróbios e bactérias, e também algumas formas de vida um pouco mais complexas. Há 250 milhões de anos tivemos a presença dos dinossauros e também a sua extinção há 65 milhões de anos. Os primeiros seres humanos, como a gente conhece, né, os Homo sapiens, a partir dos 100 mil anos. Então, nós temos uma trajetória ali de evolução do ser humano, né? E a partir do momento que a gente analisa a pré-história, nós devemos dividir em dois grandes tempos, dois grandes períodos. O primeiro período é o Paleolítico, sendo que o Paleolítico ele é um período que dura de 2,5 milhões de anos antes de Cristo a 12 mil anos antes de Cristo, né? E por que se dá essa divisão? Primeiro com o surgimento do Homo habilis e a ruptura é com a prática da agricultura e domesticação dos animais. Mas quais são as principais características do Paleolítico? Bom, Paleolítico, o ser humano vivia em pequenos grupos, eles eram nômades, se abrigavam em pequenas cavernas, a alimentação era caça, pesca, coleta, grãos e raízes, e a tecnologia era baseada na pedra lascada. Então era um instrumento cortante que servia para perfurar, né, os inimigos, então era uma ferramenta de defesa, era uma arma de combate, mas além de tudo servia para dividir e perfurar os alimentos, né? Então essa pedra lascada basicamente era uma pedra esculpida, né, batendo em outra pedra, até que esse fragmento rochoso ganhasse aí uma característica de pedra lascada, ou seja, pontiaguda. E ainda falando sobre a pré-história, nós temos um outro período, o Neolítico. Sempre lembrando que Paleolítico vem de tempo antigo. Paleo sempre é um prefixo para designar algo muito antigo, anterior. E o neo vem de novo. Assim como a gente fala do liberalismo e o neoliberalismo, né? O neoliberalismo trata-se do novo liberalismo. No caso da idade mais remota, da pré-história, nós temos o Neolítico. Essa nova fase é chamada de Idade da Pedra Polida. E por que é da Idade da Pedra Polida? Começa com a domesticação e a prática da agricultura, 12 mil anos antes de Cristo até 6 mil anos antes de Cristo, com o desenvolvimento da fusão, né, da fundição de metais. Quais são as principais características do Neolítico? Nós temos a prática de agricultura e da domesticação de animais, sedentarização, os grupos já eram bem mais numerosos, a alimentação ainda continuava com caça, pesca, coleta de fruto, né, grãos, raízes. Em alguns povos você já tem a prática da agricultura sendo bastante desenvolvida. E a tecnologia também é a da técnica da pedra polida. Basicamente você pegava esse fragmento rochoso, essa pedra, e esfregava ela na areia até que ela ficava com uma aparência mais afiada, polida. E para quem tem dúvida, né, a areia também é um tipo de rocha. Na verdade, não exatamente um tipo de rocha, mas é a rocha fragmentada em grãos muito pequenos. E também nós tivemos a criação da cerâmica, né, já que o uso do fogo já era uma realidade, o fogo já estava domesticado e os alimentos necessitavam ser armazenados. Então o nível de consciência de grupo já era muito maior. Sobre a domesticação do fogo, até me atrapalhei. Domesticação do fogo, nós temos uma data que é 500 mil de anos atrás. Mas nós temos também duas fases. A primeira que era uma combustão espontânea, basicamente o ser humano ia e pegava a partir de alguma descarga elétrica e tentava a manutenção, colocando em outros galhos, enfim. Mas isso não era o suficiente. E na segunda fase, o desenvolvimento das técnicas também foram essenciais para a produção do fogo. O que muda?
As mudanças são que você tem uma possibilidade maior de adaptação a lugares mais frios, temperaturas mais baixas, e você também tem uma proteção contra inimigos, já que o fogo poderia ser uma ferramenta essencial para afugentar grupos rivais. Também tivemos a fusão dos metais, já que o papel do fogo seria essencial. Outro detalhe importante e sempre lembrado é que a arte rupestre, já falando um pouquinho de um novo assunto, ela começa a aparecer há 40 mil anos antes de Cristo, e nós temos ali sempre representações de animais, cenas de caçadas, rituais. Então nós temos ali uma tinta produzida com ferro, carvão, gordura, né? E sangue dos animais também. O dedo era a principal ferramenta, né? A ferramenta que era o pincel na época. O professor também sempre gosta de lembrar que durante a pré-história nós tivemos a idade dos metais, que ela vai de 6.000 a.C. até 4.000 a.C. Nós tivemos a idade do cobre, do bronze, do ferro, né? O cobre mais estranho, no caso, aí gera o bronze. Então nós tivemos novas técnicas para a produção de ferramentas mais eficientes do que aquelas que eram produzidas em pedra. Então já surgia também a função do artesão, que fazia capacete, objetos em metal, né? Uma das coisinhas também que o professor sempre fala em sala de aula, que é importante lembrarmos para a avaliação, é a arqueologia. O que seria exatamente a arqueologia? A arqueologia é um estudo das sociedades antigas por meio de uma cultura material, ou seja, a partir dos vestígios das populações que estiveram aqui no passado, como arte rupestre ou até restos e fósseis de animais. Para isso, nós temos que ter um arqueólogo, que é um profissional que estuda essas sociedades, né? Ele identifica os sítios, ele guarda, ele preserva, ele trabalha em laboratório. E também temos, além disso tudo, a ideia de um sítio. O que seria um sítio? É um lugar onde você vai encontrar vários vestígios. E esses vestígios, é claro, eles devem ser preservados, porque ao longo das sociedades antigas, nós temos ali várias experiências que nos deixaram heranças positivas para os dias de hoje. Então é importante lembrar, hein? O arqueólogo é um profissional regulamentado, ele tem toda a sua arcabouço de conhecimento fundamentado, inclusive, na disciplina de História. Outro detalhe, né, outro tema bem importante para nós discutirmos no vídeo de hoje é a história do ser humano, como é que ele começa a migrar, deixar o continente africano e chega até o continente americano. Em sala de aula eu mostro, né, bastante mapas referente a esse percurso, essa trajetória. Ou seja, na costa leste do continente africano, nós tínhamos ali uma área que os sítios arqueológicos vão nos revelando que são os nossos primeiros representantes, os australopitecos, um nome bem diferente, né? Isso há mais de 2 milhões de anos atrás. E o que acontece? A partir dessa costa leste do continente africano, o ser humano ele vai migrando para toda a parte do continente africano, vai subindo, chegando na Península Arábica, fica ali já no que é o continente asiático, vai para a Europa, alguns sobem um pouquinho mais, vão explorar o continente asiático como um todo, depois outros descem, vão para onde é hoje a Indonésia e posteriormente até a Oceania, chegando à Polinésia. Já vou explicar o porquê eu falei da Polinésia. E outros continuam e vão atravessando até chegarem muito próximo do Estreito de Bering. Ô professor, mas e agora? Por que o professor citou Polinésia, Estreito de Bering, falou desse fluxo migratório oriundo do continente africano? É porque quando nós falamos do continente americano, existem várias possibilidades, duas são as mais aceitas, para os primeiros habitantes do continente americano. Dessas duas, a primeira delas defende que o ser humano partiu do continente asiático e atravessou o Estreito de Bering. O Estreito de Bering, para quem não sabe, é o estreito que está entre a Rússia e o Alasca, Estados Unidos. Ou seja, aquela área passaria por um processo de congelamento e a partir desse congelamento os seres humanos atravessariam. Essa hipótese, né, essa possibilidade, ela é bastante defendida, né, e difundida também,
Porém, ela apresenta algumas desvantagens e problemas. O primeiro deles é como o ser humano suportaria tamanhas temperaturas elevadas, né? Ou seja, aliás, temperaturas baixas, né? Temperaturas de frio. Imagine que você teria uma travessia entre 14 e 12 mil anos antes de Cristo, e nós estamos falando de um tempo em que o ser humano ainda não tinha tantas técnicas e adaptabilidade, ó, saiu a palavra correta, para atravessar um local dessa maneira. É claro que essa hipótese tem muitos pontos fortes, porque a travessia foi feita a pé. Então grandes grupos conseguiriam sim, revezando uma liderança, atravessar esse trajeto, mas é claro que não foi do dia para a noite. Agora, falando da segunda possibilidade, da segunda hipótese, nós temos uma travessia partindo das ilhas da Polinésia, por isso que eu mencionei Polinésia, atravessando o Oceano Pacífico através de pequenas embarcações. A possibilidade também é bastante viável, essa hipótese é muito difundida e bastante conhecida, só que as desvantagens em defender essa hipótese ficam por conta das embarcações. Será que o ser humano já tinha tecnologia suficiente para desenvolver embarcações para suportar o Oceano Pacífico? Fica a hipótese de dúvida para as duas, né? Imagine que essas duas possibilidades, elas são bastante reais e ambas podem ter acontecido. Por que não? Porque um pouco não pode ter partido através de embarcações e outro pouco, né, outros habitantes terem chegado a partir dessa travessia do Estreito de Bering. São possibilidades bem reais. Porém, como o professor sempre coloca, né, são possibilidades que são bastante discutidas e para quem faz a minha prova sabe que essas possibilidades serão aceitas sim, desde que você apresente um argumento para defendê-las. Nesse vídeo eu acabei exemplificando vantagens e desvantagens e acentuando todo esse debate, eu deixo bem claro que as duas possibilidades, as duas hipóteses são aceitas. Bom, sobre os primeiros habitantes do Brasil, nós temos aí um fóssil, tínhamos aliás um fóssil bastante conhecido chamado Luzia, datado de 11 mil anos, né? Ou seja, os nossos primeiros habitantes que aqui estavam eram nômades, eram caçadores e coletores, eles viviam em locais abertos, né, e construíram, né, vários utensílios, pontas de lanças, lâminas, e um destaque bem interessante, né, eles ainda estavam na tecnologia da pedra lascada, mas já tinham rituais e cerimônias religiosas bastante definidas. Também destaco sempre em sala de aula o papel dos sambaquis. Os sambaquis, né, que são os amontoados de conchas. Nós temos aqui no sul de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul também, né? É claro que a preservação é algo desafiador, porque infelizmente no Brasil os sítios arqueológicos são muito afetados por interesses oriundos aí da especulação imobiliária. Sobre as pinturas rupestres no Brasil, as mais antigas são datadas de 12 mil anos atrás, ou seja, nós temos aí o sítio, né, mais antigo do Brasil, no Piauí, em São Raimundo Nonato. Perfeito? Então, encerrando essa primeira parte falando sobre a pré-história. Agora a nossa revisão ela vai partir para os povos mesopotâmicos. Então, a Mesopotâmia tem um significado bastante direto, né? Vários foram os povos que se desenvolveram por ali, mas nós sempre destacamos 4: os assírios, os babilônios, os sumérios e os caldeus. O que significa Mesopotâmia? Para os gregos, Mesopotâmia era entre rios, e essa Mesopotâmia se consolidou em um vale fértil entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Essa região ela se localiza onde nós temos o Iraque e o Kuwait. Para quem tem dúvida, nós estamos falando do Oriente Médio, continente asiático, exatamente onde nós tivemos a última Copa do Mundo, no Catar. Ou seja, o Catar também é um país do Oriente Médio. Características gerais de organização coletiva. Quando a gente fala sobre os povos mesopotâmicos, nós temos uma economia baseada em terras férteis, né, na agricultura, na construção de canais para armazenamento e também irrigação da água. Também temos igualdade entre as pessoas, divisão igualitária entre as tarefas, e a fecundidade da terra era sim, para a maioria dos povos, algo pertencente aos deuses. Então a religiosidade é algo bastante acentuado
bastante importante para os povos mesopotâmicos. E nós vamos ver na aula de revisão de hoje que apenas um dos povos considerados mesopotâmicos era monoteísta. O restante todo era sim politeísta. Para quem tem dúvida também, politeísmo se configura na crença em mais de um deus, vários deuses. E também tem aquela questão da indeusificação, hoje estou bastante atrapalhado, de elementos naturais, como o Sol. Bom, falando sobre os povos mesopotâmicos, né, nós temos os sumérios. Os sumérios eles se desenvolveram com cidades, né, 4.000 anos antes de Cristo. Nós tivemos aí também zigurates, né, na cidade de Ur, cidades bem complexas, né, zigurate é uma espécie de uma estrutura, né, então as cidades elas tinham uma estrutura física elevada, né, como se fossem vários andares. E basicamente os sumérios se organizavam em 12 cidades, cada um tinha uma função, né? Cada cidade também tinha um líder, como se fosse um governante. O que acabou dizimando os sumérios foi a questão das forças militares e as guerras entre as próprias cidades. Essas 12 cidades estavam constantemente em conflitos. Também é importante lembrar que eles desenvolveram a escrita cuneiforme e eles faziam seus registros em tabuletas de barro. Então, além dessas guerras, eles deixaram heranças bem positivas e muito desenvolvimento, né? Agora, falando sobre outro povo, nós temos os povos mais guerreiros, né? Então, eu cito os assírios. Esse povo conquistou a Mesopotâmia, né, a Palestina e o Egito durante o século IX e o século VII a.C. E é importante entender que eles já tinham organização política, já tinham pequenos grupos, tinham sacerdotes, tinha também imposto, que era pago através do trabalho, e a sociedade era formada por guerreiros, né? Tinha sim exércitos, tinha uma política de expansão, eram bastante violentos e cruéis e dominavam destruindo templos e tentando acabar com a fé dos seus adversários. Também criaram os primeiros carros de guerra. Agora, falando sobre talvez o mais desenvolvido e o mais conhecido, nós temos o primeiro império babilônico. Quando nós falamos da Babilônia, nós estamos falando de um grupo, né, de uma civilização que esteve onde nós mencionamos Bagdá. Bagdá é a capital do Iraque. Então, o primeiro império babilônico esteve ali, acumulou muita riqueza, né? Era um local muito estratégico, porque eles conseguiram conquistar outras cidades vizinhas e formaram, sim, um império babilônico. Inclusive, sobre os babilônicos, nós temos que lembrar algumas características muito importantes, né, como o Código Hammurabi. O Código Hammurabi ele servia para entendermos que o direito e a propriedade privada pertenciam a cada indivíduo, e ele servia para contemplar a honra e também a família e a dignidade. O império, né, ele tinha aquela ideia de que era olho por olho, dente por dente. Ou seja, a pessoa que acabava cometendo um crime tinha que pagar através de uma punição tão, né, ou condizente com o seu crime. Exemplo, cometi um assassinato, né, e infelizmente eu passaria por uma execução. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, eu cometi um crime X, vou receber a condenação respectiva e também com o mesmo valor, né, a mesma importância que o crime cometido. Então sempre lembre que o Código Hammurabi estava ali para defender o direito básico do cidadão. O Império acabou sendo fragmentado com a morte de Hammurabi, né? Então nós tivemos muitas revoltas internas e invasões. Então depois disso, né, após uma derrota, os babilônicos foram derrotados constantemente, né? As guerras internas também, esses conflitos acabaram vitimando os babilônicos, né? E que deixaram de ser o império e a civilização mais importante durante os tempos anteriores da Mesopotâmia. Porém, quando os assírios acabaram sendo derrotados, a Babilônia voltou a ser mais importante, né? Nós tivemos um rei que é bastante mencionado em cultos evangélicos, em liturgia católica, né? Que era um rei chamado Nabucodonosor.
Nabucodonosor ele conseguiu expansão territorial, conquistou riquezas, né, e construiu uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, que eram os templos e os grandes palácios, né, os jardins suspensos da Babilônia. Agora, falando sobre os últimos representantes, nós temos os fenícios e hebreus. Sempre lembrando do seguinte, que eles são semitas, né? Os semitas são considerados o quê? Os povos, né, que habitaram no Oriente Próximo durante a Antiguidade, e eles eram os hebreus, fenícios, amoritas, cananeus, sírios, arameus e também árabes. Aqui nessa revisão nós vamos reservar o direito de falarmos um pouquinho mais sobre os hebreus e fenícios. Nas duas interpretações existentes, como surgiram esses povos semitas? Na Bíblia, eles são descendentes de Sem, por isso que são semitas. Sem era filho de Noé. Esse Sem é S-E-M, não é Sem de número, né? É Sem. E esse Sem acabou, né, propiciando o povoamento da terra através, né, do processo que a gente conversa, que é o dilúvio. Mas lembre-se do seguinte, historicamente a explicação é que eles surgem na África e depois estabeleceram na Arábia e também no Oriente Médio, né? Também tinham povos que eram do sul da Mesopotâmia, e na Arábia eles estiveram a partir de 3.500 a.C., né? E eles iam migrar cada vez mais para buscar terras férteis. Os fenícios viviam entre as montanhas, entre o mar Mediterrâneo, né? Entre a montanha e o mar Mediterrâneo. Eles tinham muitas dificuldades porque o local que ele habitava era ruim para a agricultura, era uma sociedade de artesãos, navegadores, comerciantes, e é uma região onde atualmente nós temos o Líbano, uma pequena parte da Síria e também da Palestina. Então eles estavam ali sempre de olho para o mar. Sua economia era baseada no comércio, na exploração do cedro, na construção de embarcações, era uma potência mercantil de cunho marítimo, né? E eles exportavam, sim, né, para outros povos o cedro, púrpura, tecido, né, e vários objetos de vidro para o continente europeu e asiático. Uma das coisas que é bastante interessante é que eles receberam, né, a missão de, alguns navegadores receberam a missão de explorar outras terras, e eles conseguiram, sim, se estabelecer em Cartago, na Tunísia, em Palermo, na Itália, em Cádiz, na Península Ibérica, né? Então eles conseguiram, na Espanha aliás, eles conseguiram se estabelecer em vários locais. Então tinha uma organização social muito interessante. Na religião eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, como o Sol, a Lua, né? Tinham sempre uma religião influenciada por outros povos, que existia ali uma questão comercial, e infelizmente eles sacrificavam bebês e crianças para a deusa Tanit e seu marido, o deus Baal. Então, os fenícios eram muito desenvolvidos, eles tinham um alfabeto simplificado com 22 letras, né? Tinham até sons essas letras. Agora, sobre os hebreus, é um dos povos mais antigos, que a gente se tem notícias sobre tradição monoteísta, e o povo hebreu, ele na verdade foi um dos primeiros povos a estarem vinculados a uma ideia de um Deus só, né? Um Deus só. Então, de acordo com o texto bíblico, eles estavam sempre sendo grupos nômades, né, de pastoreio, né, principalmente na cidade de Ur, na Mesopotâmia, e a partir do século 18 a.C., em 1750, eles foram abandonando a sua região através de água, de pastagem, e nessa migração, que foi liderada por Abraão, que foi o primeiro patriarca dos hebreus, após uma grande jornada, eles ficaram em Canaã, na região da Palestina, e a partir disso, né, tinha um Deus único que eles chamavam de Yahvé, e nessa indicação, né, Abraão estava indicando que nesse local seria a terra prometida. Por isso que nós temos uma intensa polêmica no entorno de Jerusalém. Mas esse é assunto para uma próxima revisão, uma próxima aula. Sobre as fontes, né, como a gente conhece essas informações sobre os hebreus? Nós temos o Torá e a Bíblia. No caso da Bíblia, o Antigo Testamento, e o Torá é basicamente o Antigo Testamento, né? E, é claro, os textos e toda a questão patriarcal envolvendo o repasse de informação. O Abraão, como eu citei, né, ele tem ali
uma grande liderança, um exercício de alguém muito importante, mas também devemos lembrar de Moisés e a questão do êxodo, né? Ou seja, ele levou os hebreus, que eram escravizados no Egito, né, de volta para Canaã, e no alto do Monte Sinai ele recebeu de Yahvé a tábua dos 10 mandamentos, conjunto de regras aí para o comportamento dos hebreus, que foram os primeiros a adotarem, né? E também é importante que nós tivemos a liga das 12 tribos hebraicas, né, organizadas ali onde nós teríamos Israel nos dias de hoje. E, é claro, essas tribos hebraicas geraram ali ainda mais confrontos, né, mas também tivemos ali tempos sombrios de guerra. É importante lembrarmos o seguinte: esses povos mesopotâmicos, apesar de bastante complexos, eu tentei deixá-los aqui com uma visão um pouquinho mais curta, um pouquinho mais resumida, porque cada um deles tem uma história, tem tradições bem definidas, mas quase todos partem de um mesmo princípio, né? Uma economia desenvolvida para os padrões da época e também normalmente vinculados ao politeísmo, exceto pelos hebreus. Então lembre-se, por acaso for fazer a minha prova, lembre-se, os hebreus são aqueles que são monoteístas. Todos os restantes, né, que foram citados ali no Vale Fértil são politeístas. Agora, eu gostaria de agradecer, muito obrigado pela atenção, espero que esse vídeo tenha sido bastante esclarecedor. Qualquer dúvida, estou aberto aí nos comentários. Um grande abraço, muito obrigado e acesse mais informações lá no webgel.net.br. Curta e compartilhe esse vídeo e também integre a nossa página no @webgel.net10. Por lá, sempre conteúdos didáticos, o professor sempre segue de volta, porque lá o objetivo é propagar informações educacionais. Muito obrigado e até a próxima!